Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do feminismo negro a partir da Angela Davis. A gente pegou o capítulo 5 da Angela Davis, que fala sobre o significado da emancipação para as mulheres negras, porque ela trata de um elemento que para a gente é muito pesado, assim, na realidade brasileira. A Angela Davis vai mostrando que no movimento do pós-abolição norte-americano, as mulheres negras foram direcionadas para determinados tipos de trabalho, sendo entre eles onde se concentrava o maior número de mulheres negras, o campo, né, a produção no campo, e o trabalho doméstico. Algumas mulheres conseguiam fugir desses dois enfim, iam para a indústria, para trabalhos em fábricas, elas ficavam com a parte do trabalho mais sujo e com os menores salários, né? Ela vai mostrando que uma outra forma também de estruturação do racismo nesse novo sistema, né, da não escravidão, foi a criminalização, a prisão de homens e mulheres negras para utilizá-los como mão de obra escrava, né, nas carcerárias, nas cadeias norte-americanas que sempre tiveram essa relação já com o trabalho dos presos, né. E, por fim, pensando nessa relação das mulheres negras com o trabalho doméstico que vem da escravidão recém-terminada, ela levanta um elemento importante, que é a vulnerabilidade das mulheres nesses trabalhos domésticos, né? Porque existe uma construção histórica no nosso país de que essas mulheres negras que ocupam, em sua maioria, né, os trabalhos domésticos, são consideradas presas fáceis, né, para o homem branco. E, ideologicamente, elas são colocadas como imorais e promíscuas. Então, o índice de violência sexual que existe no universo dentro da casa, né, com as domésticas, é muito, muito alto, assustador. Isso, a Angela Davis está falando dos Estados Unidos, né? Agora, eu separei, eu vou ler algumas coisinhas só, tá, gente? Mas vai ser importante para a gente entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu vou dar uma citada aqui no Caio Prado para perceber como, nesse sentido do trabalho doméstico e da visão das mulheres, das raças consideradas inferiores, os nossos pensadores pensam igualzinho pensavam os novos burgueses, enfim, essa nova sociedade americana aí do Formação, né, do Caio Prado. Isto e mais a facilidade dos cruzamentos com mulheres de outras raças, de posição social inferior e, portanto, submissas, estimulou fortemente e mesmo forçou o colono a ir procurar a satisfação das suas necessidades sexuais. Aliás, particularmente no caso da Índia, é notória a facilidade com que se entregava e a indiferença e a passividade com que se submetia ao ato sexual. Quando você lê isso, primeiro que assim, né, gente, há uma indiferença, ao mesmo tempo uma facilidade, apesar dele mostrar um ambiente que claramente pode ser considerado um ambiente de estupro, o que o Caio Prado está falando aqui, e nesse sentido ecoa junto à voz das classes dominantes que estão querendo reestruturar o racismo, é que essas mulheres são fáceis e, por isso, elas fazem, quase que obrigam com que os homens brancos tenham que saciar suas vontades sexuais com elas. É isso, entendeu? O que a Angela Davis está fazendo nos Estados Unidos, os nossos autores progressistas aqui estão colocando como grandes verdades, né? Enfim,
E, para também não parecer tão anacrônico, né, a gente poderia pensar, pô, mas agora mudou um pouco a situação. Eu estava dando uma lidinha em outros documentos e consegui encontrar uma galera que fez entrevistas, né, com empregadas domésticas. Essa pesquisa, se eu não me engano, é de 2011, e nela, sobre o trabalho doméstico, a maior parte, quase todas as empregadas, na verdade, domésticas que responderam a esse questionamento, afirmaram que ou já tinham tido experiências de violência sexual no trabalho, ou conhecia alguma trabalhadora que tivesse passado por essas experiências. Eu peguei esse exemplo para a gente pensar, a partir da perspectiva da mulher negra, o que significa o racismo estrutural e como o fato da gente ser um país que tem uma massa gigantesca de trabalhadoras domésticas, na PNAD de 2011, se eu não me engano, foi levantado o número de 7.223 milhões de empregadas domésticas. Tá? E dessas, 61,7% mulheres negras, né? É óbvio. Então, a gente está falando de um país que hoje está baseado numa ideologia de democracia racial, mas que na sua realidade, que na sua divisão do trabalho, expressa a concretude da escravidão, né? O que são essas mulheres negras serem obrigadas a continuar nos postos de trabalho mais precários, tendo que cozinhar, lavar roupa desses setores brancos, não só de classe média, mas também de elite, e sofrendo ainda essa experiência, porque não se superou a ideologia das mulheres negras como mulheres fáceis, como mulheres promíscuas, não se superou a ideia de que esse trabalho da casa, que as mulheres brancas só puderam se emancipar, inclusive por isso, por considerar esse trabalho da casa uma coisa menor e coisa de preto. Então, as mulheres, assim que possíveis, ou tanto de um setor de trabalhador com um nível mais alto salarial, até a classe média, principalmente a burguesia, não se dão o trabalho de fazer do trabalho doméstico, porque a sua emancipação foi dada através desse trabalho feito por mulheres negras. Inclusive, tem a Folha de São Paulo, no momento onde estava acontecendo a discussão da PEC das empregadas domésticas, soltou uma notícia divulgando um grupo de mulheres, classe média, que fizeram um grupo no WhatsApp, enfim, não sei, no Facebook, antiterrorista, porque essas mulheres de classe média branca estavam aterrorizadas com o fato de ter que pagar férias, entendeu? De ter que dar folga, de ter que fazer e de ter que deixar que a trabalhadora fique apenas, no máximo, 8 horas em casa. Essa situação, né? Então, por trás dessa modernidade, de toda essa nova cara do capitalismo, que se esconde ainda são essas relações de cunho escravista, inclusive, né? Ainda são várias mulheres têm histórico de apadrinhamento, por exemplo, de famílias brancas, mulheres negras que vêm do Nordeste, de regiões mais pobres do Brasil, são consideradas como família. Muito das empregadas domésticas, inclusive, dessa entrevista que eu falei, fizeram essa jornada, e é o seguinte, então, elas iam para um lugar muito distante, sem conhecer ninguém, né, como apadrinhada de uma família, e a realidade dessas mulheres era trabalhar 24 horas por dia, sem tempo para fazer praticamente nada. E elas não recebiam, e deviam aceitar isso com gratidão. Então, veja só essa situação, né? E, ao mesmo tempo, esse tipo de relação que se dá entre a patroa e a empregada doméstica mostra porque não é possível
unidade total, por exemplo, entre as mulheres. Existe uma questão que divide aí essas duas mulheres que estão dentro de casa, uma chefiando e a outra fazendo o trabalho sujo, que é uma relação de classe e que imbrica uma relação de raça, como a gente já viu desde o começo do curso, né? O que essas mulheres brancas não conseguem perceber é que essa relação entre racismo e sexismo, elas convergem de tal forma que esbarra também na realidade dessas mulheres que têm os seus salários reduzidos por poder ser trocadas por mulheres com trabalho muito, muito, muito mais barato, né? Então, mesmo assim, o que acontece com a organização das trabalhadoras domésticas, né, que vem desde a década de 30 no Brasil, e como elas tentam se organizar para garantir o mínimo de direito, o que a gente vê historicamente é que o movimento feminista, por ter na sua base a maioria de mulheres brancas de classe média, nunca se importou com esse debate. Então, sempre secundarizou, porque existia uma crise interna de que essas mulheres que participavam do movimento feminista, que organizavam a luta em nome de todas as mulheres, são mulheres que conseguiram se emancipar, foram para o mundo do trabalho, enfim, ou tiveram a sua autonomia, como a galera costuma dizer hoje, se empoderaram em cima do trabalho semi-escravo de outra mulher, né? Então, que liberdade é essa? Que movimento feminista é esse que permite com que mulheres brancas se emancipem em cima do trabalho semi-escravo de mulheres negras? E aí, mesmo assim, a gente percebe que as trabalhadoras domésticas, quando se organizam, por ser um setor que no seu cotidiano sofre também a opressão racial, a opressão de gênero, acaba se tornando um setor que representa mais um movimento de esquerda feminista negro. É uma coisa que se replica na história. Nos Estados Unidos, o primeiro setor que começou, por exemplo, a levantar o debate sobre a questão da mulher negra dentro do movimento operário foi um grupo auto-organizado de trabalhadoras negras lésbicas, por exemplo, né? Porque esse setor, por carregar em si categorias que são biológicas, físicas, fenotípicas, que determinam a inferioridade delas, estão colocadas nos lugares mais precários. Então, são quem sofre primeiro qualquer movimento econômico, de crise, etc., etc., enfim, na história do coronavírus aqui no Brasil, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre essa relação da elite com suas empregadas domésticas. E a Angela Davis levanta essa discussão, por quê? Porque ela acredita, assim como o Du Bois, que enquanto o serviço doméstico for a regra para a população negra, a emancipação vai permanecer uma abstração cultural, porque se a gente mantém a maioria das mulheres negras trabalhando nesse serviço doméstico com uma vulnerabilidade sexual, com um trabalho que não possui nenhum tipo de direito e que muitas vezes é escravo, as mulheres negras estão lá trabalhando apenas para ter um lugar para morar e para comer, não existiu libertação, né? Que libertação é essa? A gente está falando da maioria, né, das mulheres negras, que no Brasil, como eu disse, é uma situação alarmante e, na verdade, no Sudeste, aqui onde a gente está, se concentra a maior aglomeração de empregadas domésticas do país, 46,1%. Então, veja onde nós estamos, veja, eu acho que ajuda a gente a pensar também no que está acontecendo, né? Dentro dessa conjuntura de racismo e sexismo, não é à toa que, apesar do coronavírus ser um vírus
trazido por pessoas que tinham condições financeiras de fazer viagens internacionais, ele começa a se espalhar com grande facilidade para as periferias, exatamente por essa relação de classe, raça e gênero que existe, que a branquitude, a classe média e a burguesia é incapaz de limpar sua própria casa. Mas também é incapaz de pagar um salário digno para esse setor da sociedade que é considerado inferior. Então, ideologicamente, a inferioridade negra também é importante para esses setores da classe média e setores da feminista, e não à toa, por exemplo, a gente tem no Brasil mulheres como a Sarah Winter, entendeu? Que tinha um grupo de feminismo radical, sempre foi meio nazi, e uma hora caiu a máscara, inclusive, de quão feminista ela nunca foi. Eu estou, na verdade, pensando um pouco nessa... Foi bom a gente dar essa aula para pensar na situação que nós estamos vivendo agora. Eu acho que a melhor experiência histórica que a gente tem para pensar o quão radical nós precisamos ser quando a gente pensa numa democracia, enfim, seria olhar para essas mulheres negras, né, para as empregadas domésticas. Aí fica a pergunta que eu gostaria de discutir com todos vocês. Essas mulheres, elas estão colocadas no mundo dos economistas hoje? Quando se pensa em desenvolvimento econômico, essas mulheres estão colocadas no desenvolvimento econômico? É possível que exista um desenvolvimento econômico num país como o nosso que não seja alicerçado nos braços dessas mulheres? É isso que está colocado, né? Não à toa, no momento de crise, se reacendem setores malucos, defendendo eugenia, enfim, várias outras coisas, porque na formação econômica do Brasil existe a constituição do negro e do indígena, de certa forma, como antagonistas nacionais, né? Eles, apesar dos indígenas serem os povos originários, apesar dos negros serem traficados para trabalhar aqui como escravos, eles são considerados os outsiders e, ao mesmo tempo, os inimigos. Então, ai, meu Deus, roubam os empregos dos brancos, dos negros. Ai, meu Deus, as mulheres negras agora querem direito. Eu acho que eu vou até mostrar aqui, porque é importante vocês entenderem um pouco como é uma loucura isso. Um dos textos desse grupo que eu falei, né, antiterrorista. Aí a mulher fala: a minha babá veio com uma história sem pé nem cabeça, de que eu estou devendo todos os feriados em dinheiro, porque existe uma lei agora onde ela tem esse direito. Eu estou meio tonta com a atitude, decepcionada com a falta de educação e de gratidão por tudo que eu já fiz por ela. Mas eu gostaria de saber se eu sou obrigada a pagar. Quando achamos que estamos com uma babá ótima, lá vem as bombas. Isso aqui, ó, é uma mulher falando em 2011, gente. Eu acho que pensar nesse texto da Angela Davis, né, do significado da emancipação para as mulheres negras, é uma forma da gente pensar qual o verdadeiro significado da emancipação para a gente. O que a gente está disposto para construir alguma coisa melhor, né? Está disposto a abrir mão dessas mulheres que não inclusive, como terceirizadas, são as que limpam os banheiros da Unicamp, são as que limpam nossas carteiras, inclusive, para que a gente possa estudar todo dia, são as mesmas mulheres que estão sendo demitidas, agora que não tem aula, porque os trabalhos são precarizados, então os contratos são fáceis de serem quebrados. Eu acho que a gente tá na universidade hoje, conversar, construir conhecimento hoje, pensar nessas mulheres, né?
Não existe perspectiva de mudança se a gente não consegue afetar esse setor. E os negros, nesse sentido, já estão há anos falando isso. Nessas entrevistas com mulheres negras, eu descobri, por exemplo, que a Frente Negra Brasileira, que é um movimento negro de massas, que tem vários problemas, inclusive o fato de um de seus fundadores ser integralista, e eles terem um diálogo maior com integralismo do que com outros setores, porque a esquerda achava que não tinha que discutir racismo. Mas a Frente Negra ajudou, impulsionou a luta dessas mulheres. Esse debate é tão importante que, no primeiro Congresso Negro do Brasil, se abriu uma discussão para pensar na pauta dessas mulheres. Então, acho que, no momento de crise, esse assunto se torna vital. A gente olhar o que acontece com o coronavírus, o que aconteceu com a economia do país, a partir da perspectiva dessas mulheres, eu acho que é a melhor forma de entender a verdadeira cara do Brasil, a verdadeira cara da crise do capitalismo mundial. Enfim, eu fiquei até meio abalada lendo esses negócios hoje e olhando para a realidade, assim, do que está acontecendo, como que estão dando as organizações, o que é que a galera está discutindo, porque todas as saídas, enfim, em manifestos, em outros de propostas que eu vejo, são propostas que não levam em consideração essas mulheres, por exemplo, né? E pensar que as mulheres negras são um exército de trabalhadoras importantíssimo, assim, no nosso país, e que a gente, por carregar esses rastros da escravidão, não consegue olhar para elas, é um pouco pesado, né? Saber que essas mulheres estão morrendo por largar suas famílias e cuidar da família de pessoas que estão doentes e que provavelmente vai espalhar a doença para suas comunidades que não têm base de saúde, estrutura nenhuma para recebê-las. Nesse sentido, eu achei ótimo, inclusive, reler esse texto da Angela Davis para pensar, enfim, me lembrar que essa discussão é muito antiga, mas, ao mesmo tempo, para enxergar essa face obscura aí da crise que ninguém quer falar, que mesmo os debates que estão acontecendo hoje não tocam nessas questões mais profundas. Alguns setores do movimento negro, por exemplo, estão defendendo direitos humanos. O capitalismo não considera os negros humanos. Esse é o problema. Quando os negros saem para a rua e dizem Black Lives Matter, eles estão falando, nós queremos ser considerados humanos também. Quando as trabalhadoras domésticas se organizam em sindicato, inclusive o sindicato das trabalhadoras domésticas de Campinas é o segundo sindicato a ser criado no Brasil. Quando essas trabalhadoras se organizam falando, a gente também quer ser considerada trabalhadora, elas também estão falando isso, a gente é humana. Vocês não podem estuprar a gente na casa de vocês, vocês não podem fazer a gente trabalhar 24 horas por dia, não podem obrigar a gente a dormir na casa de vocês.